Ela só queria ensinar o filho a empreender nas férias. E um vídeo simples acabou viralizando e emocionando milhares de pessoas. Bem-vinda, Maria Carolina. Obrigada pelo convite. Imagina, estou muito feliz que você esteja aqui. Então, Maria Carolina Chiarelli Rodrigues, graduada em Administração de Empresas, pós em Marketing e Propaganda e Marketing Esportivo, chefe de cozinha. Seja muito bem-vinda, mas esse é seu currículo, né, Maria? Sim. Quem que é essa menina, essa mulher antes desse vídeo viral? Bom, vamos começar então desde o começo, né? Vamos começar do começo. Porque eu sempre fui filha de empreendedores, né? E tô, por exemplo, dentro do restaurante já há 34 anos. O restaurante faz 34 anos em 1º de abril e eu faço 35 dia 16 de abril. Então a nossa história praticamente começou juntos, Tudo junto. né? Então é isso, eu começo em família de empreendedores, né? E voltando assim para o meu currículo, né? Eu fui para administração pensando um pouco nisso mesmo, né? Eu ainda não tinha me decidido o que eu queria, mas eu sempre tive esse exemplo dentro de casa. E administração é um curso que você pode aplicar em muita coisa, Exatamente, né? é um curso que a gente entra pensando nisso. Abre um leque de opções, depois lá dentro eu me vejo que eu me identifico melhor, Isso. né? E foi isso que eu fiz. Que legal. O que você aprendeu no restaurante, nesse tanto tempo de vida? Porque você ficou bastante tempo lá, depois você saiu, né, para trabalhar numa outra empresa. Mas desse tempo que você esteve no restaurante, o que você via seus pais fazerem, que você falava, eu vou fazer isso, ou posso mudar isso quando eu tiver uma empresa? Na verdade, assim, eu me lembro, assim, começar a trabalhar no restaurante com uns 12 anos, mais ou menos. Eu e meus primos, sempre, né, trabalhando juntos. As meninas também, quando conseguia atender telefone e escrever, foram trabalhar. Era o que a gente fazia mesmo. Eu lembro que eu e minha prima Natália, a gente começou atendendo telefone para fazer anotação de marmita. A gente ia para a escola de manhã, voltávamos juntas, né, já ia direto pro restaurante, almoçava, eu nem lembro se a gente almoçava antes ou depois, mas aí a gente já pegava o telefone e já começava a fazer as anotações de marmitex, e depois a gente foi subindo de cargo, né? Então ela foi pra balança, eu fui pro caixa. E foi assim, até eu precisar sair mesmo para poder me dedicar à faculdade, né? Porque daí já eram outros horários, já tinha que fazer estágio obrigatório. Então daí eu fui saindo do restaurante para me dedicar também à minha vida, né? Sim. Eu sempre tive um pensamento assim que, como filha única, talvez eu fosse absorver o restaurante, né? Sim. Mas nunca também fiquei muito presa a isso, né? Fui viver minha vida. Porque, na verdade, assim, eu aprendi muitas coisas com os meus pais no sentido de atendimento ao público, né? Faz toda a diferença, Toda né? a diferença. Toda a então, diferença. assim, eles nunca terceirizaram o trabalho deles, né? O restaurante sempre teve muitos funcionários, mas eles sempre deram a cara do negócio, né? Então, tem clientes, né, há 34 anos, tem clientes que vão lá desde o começo. E eles falam, lembro de você pequenininha no caixa, lembro de você fazendo atendimento, né? Então, a gente sempre estava lá. Então, assim, abraçar mesmo a causa, né? Sim. E ter esse relacionamento com os clientes, assim. Acho que isso foi muito importante, né? Porque quem é empreendedor... Você aprendeu a trabalhar, a atender pessoas, a trabalhar com pessoas. Isso é o que você leva mais dessa fase. Sim, porque não tem trato empreendedor, com pessoas, né? Se você quer empreender, você tem que estar ciente de que, né, por mais reservado que seja o seu trabalho, por mais home office que seja o seu trabalho, você é o vendedor do seu negócio. Sim. Então, uma hora ou outra, você vai ter que lidar com o público. Eu acho engraçado que quando algumas pessoas que trabalham em CLT ou são empregados falam assim, eu quero trabalhar para não ter, por minha conta, para não ter patrão. Falo, sabe nada, inocente. Ou para trabalhar menos, né? Para trabalhar menos, sabe nada, inocente. E eu sempre tive essa personalidade. Empreender não é isso, exatamente. Né? E assim, eu gostei muito dessa parte de atendimento ao público, porque eu sempre tive essa personalidade mais extrovertida, mais falante. Nunca tive dificuldades com isso. Né? Claro, vou vir gravar um podcast, me dá um frio na barriga. Rapaz! Mas eu sempre tive essa veia mais falante, mais empreendedora mesmo, mais desbocada, né? Vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa muito importante que eu aprendi desde lá de cedo. Essa questão do relacionamento com o cliente, essa proximidade. Acho que tem tudo a ver comigo. Aí, essa fase que você saiu do restaurante, terminou a faculdade e foi trabalhar numa empresa. Isso.
que rolou nesse tempo? Na verdade, dentro da faculdade, eu ainda não me via no restaurante, né? Porque lá dentro da faculdade, eu já me identifiquei com a questão do marketing. E com o marketing esportivo, mais especificamente, né? O meu sonho era trabalhar no Palmeiras. Palmeirense, a família inteira, né? Sim, a família Todo inteira. Todo mundo também sou. Então, eu Quer dizer, meu pai era, eu digo que sou também, né? A gente herda. Teve essa referência, né? Sim. Então, dentro da administração, eu descobri o marketing, né? Como paixão, assim. E dentro do marketing esportivo. Marketing é totalmente a sua cara mesmo. Não comunicação, publicidade. Falar, publicidade. Sim. Né? E aí, como naquela época, assim, eu tava bem fanática, né? Com futebol e tal. Eu acabei focando nisso, em trabalhar com... O meu sonho era trabalhar no Palmeiras. Eu não queria outra coisa, eu queria trabalhar no Palmeiras. Então, eu fiz meu TCC no Palmeiras e na Mancha Verde na época. Tentei até um trabalho lá ou em outro clube de São Paulo, mas um mundo muito machista, muito político, de muita indicação, né? Sim. Então, acabou não dando certo, apesar de eu ter ido lá, ter realizado meu sonho, de ter ido lá no centro de treinamento. Conheci o Felipão na época. Legal. O Felipão, que foi o técnico da seleção, era o técnico do Palmeiras naquela época. Naquela época, o Palmeiras, inclusive, caiu para a segunda divisão, mas tudo bem. Tá Isso bom. são águas passadas. E acabei não me encaixando lá no mercado de trabalho, até porque eu teria que me mudar para São Paulo, se desse alguma coisa certa nesse sentido. E o grude, que é essa família toda, né? E aí eu fiz a pós-graduação em marketing esportivo, fiz meu TCC na época no Londrina Esporte Clube, enfim, eu não consegui colocação nessa área nem no NAC de Rolândia, né? Então eu fui trabalhar. E nessa de vou trabalhar, eu passei primeiro por uma construtora, que foi muito bom para mim. Nossa, foi assim, um divisor de águas. Na construtora você fazia... Eu comecei como estagiária. Não, eu comecei como estagiária, ainda estava na faculdade ainda. Entrei como estagiária do setor de assistência técnica. Então, eu trabalhava com um dos engenheiros lá dessa construtora. Então, eu fazia como se fosse o pós-venda. No sentido assim, Entendi. Entregou o apartamento, deu algum problema? Liga para o setor de assistência técnica, abre um chamado. Eu fazia a organização desses documentos, desses chamados assim, e auxiliava ali o engenheiro. Depois, quando fui promovida nessa empresa, de estagiária para promovida, eu fui para o setor de compras. Que foi um setor que eu me desenvolvi bem lá dentro, sabe? Mas era uma construtora em Londrina, eu andava de ônibus todos os dias. E surgiu uma proposta para eu vir para o frigorífico aqui em Rolândia, na época Big Frango. Eu saí de lá do meu trabalho na construtora e vim trabalhar aqui. Trabalhei no setor comercial. No comercial eu não me identifiquei muito, assim. E aí eu estava finalizando a minha pós-graduação, morava com os meus pais e ainda acabei saindo. E fui procurar um emprego novo, depois que eu saí da Big Frango. Foi quando eu consegui o emprego na multinacional. Que na época... Que era, assim, the best... The best of the power, the king, the best, entendeu? Sonho de todo mundo. Que fazia administração de empresas na UEL, pelo menos, né? Da minha sala, assim. O ápice da carreira era trabalhar nessa multinacional lá em Londrina. E eu consegui, na época, entrei para o setor de compras, que era um setor que eu já gostava, né? Que eu já tinha trabalhado quando eu estava na construtora. Mas foi, assim, uma decepção total, assim. Você se sentiu um número? Só um número? É assim, eu tive problemas com pessoas específicas, né? Eu tinha um supervisor, por exemplo, que era maravilhoso, ele era super humano, né? Então, assim, não, eu não me senti mais um número. Mas, assim, eu resumidamente, assim, lá dentro eu sofri muita assédio moral, assédio até sexual, assédio intelectual, assim, por ser mulher, né, na época lá do Palmeiras, lá atrás, ainda voltando um pouco, né, eu participei do concurso da Musa do Brasileirão, do Luciano Huck. Cheguei a ficar muito bem colocada, né, na época, eu tinha 18 anos. E assim, acabei... Acho que eu lembro disso. Você lembra, Maria? Eu lembro. E aí eu acabei ficando muito conhecida, assim, porque eu falo assim, uma vez que você colocou uma coisa na internet... Essa coisa tá lá até hoje, né? Então, eu participei com 18 anos. Se procurar lá, vai achar foto minha de quando eu participei desse concurso. E eu, na época, assim, me sentia muito... Me sentia, não. Eu era muito subjugada por ser mulher, por ter participado desse concurso. Então, por exemplo, era uma multinacional. Tinha unidades... Como se tivesse só beleza, né? Exatamente. Não Tipo tivesse assim, conteúdo. Eu sempre era colocada em teste. Vamos ver se é alguma coisa além da beleza, enfim, Ai, né? que triste foi isso, muito né? triste, foi muito triste. Nossa.
E aí eu comecei a ficar muito doente lá dentro, sabe? Porque, assim, era uma pressão nesse sentido, assim, de ter que ser toda hora cobrado e ter que ficar se provando. E, ao mesmo lado, uma pressão minha, né? Porque eu nunca sofri pressão, assim, da minha família. Mas pressão minha do tipo assim, como é que eu vou abrir mão desse trabalho, que era o sonho de muitas pessoas, que é um trabalho de uma multinacional, que eu tenho oportunidade de crescer internacionalmente, né? Porque a matriz é ainda nos Estados Unidos. Então, assim, eu tinha, né, tudo essa pressão de todos os lados. E eu fiquei muito doente lá. Quando que você começou a perceber que o teu corpo estava te dizendo coisas que não dava mais para ser? Como que você identificou isso em você? Porque tem muita gente que passa por isso. Sim. E fica nessa, né? Não, mas eu ganhei muito bem aqui, eu tenho que ficar aqui, é assim mesmo, esse tipo de empresa é assim mesmo, e não precisa, né? Na época quando que você viu, falou, não vai rolar mais, não tem condição? Na época não se falava em burnout, sabe? Mas eu acho que eu tive um burnout, ou um princípio de burnout na época. Como que eu percebi? De manhã eu não conseguia sair da cama, eu chegava todos os dias atrasada, né? A hora do almoço eu saía para almoçar, né? Até tinha refeição na empresa, mas eu precisava sair e eu sempre chegava atrasada porque eu ia para minha casa. Na época eu morava em Londrina, já estava casada e eu não conseguia voltar, sabe? Eu era arrastada, assim, chegava muito atrasada e eu comecei a ter compulsão alimentar. Então eu comia muito escondido, né? Eu saía na hora do almoço, por exemplo, eu vivia de dieta, porque quem tem compulsão alimentar é assim. Na aparência, para os outros, a pessoa está sempre de dieta, mas escondida é outra coisa. Então, por exemplo, eu levava minha marmitinha para o trabalho. Eu comia toda batata doce, frango, salada. Pegava o carro, ia na padaria mais próxima, que é uma padaria deliciosa que existe lá até hoje. No escape. E comia dentro do carro, assim, 10 carolinas, 2 pães de mel, uma barra de chocolate. E jogava tudo fora o lixo e nada aconteceu. E aí, às vezes... Vício mesmo. Vício mesmo. Isso e aí, quando você vai pedir ajuda nesse sentido, porque a compulsão alimentar, ela é como um vício em drogas, em álcool, em sexo, em compras. É a mesma coisa. Mas o da comida, ele é mais subestimado, porque a comida é muito acessível. E como você tem o seu vício escondido, então, às vezes, eu vivia de dieta. Como é que eu vou pedir ajuda pra alguém falar, eu preciso de ajuda porque eu não paro de comer? Mas as pessoas falam, mas isso é... Como assim? Você vive de dieta? Como que você não para de comer? E na época eu tinha distorção de imagem, né? Porque é assim, quem tem compulsão alimentar tem distorção de imagem, né? Você olha no espelho uma coisa e, né, outra coisa. Você vê completamente diferente, isso. Né? E aí, na época, eu desenvolvi também bulimia. Isso, foi isso, ó. Foi terrível, uma assim. Novela, dá um filme. Isso, dá um filme. E aí eu comecei a fazer o curso de chefe de cozinha na Menu, como válvula de escape, não pensando em abrir nada. Mas também relacionado à comida. Sim. Mas não assim pensando em abrir nada. Foi como uma válvula de escape mesmo, porque naquela época, assim, eu tava morando em Londrina, minha família e meus amigos todos em Rolândia. Eu não tinha lazer. Eu não tinha um hobby, né? Morava só eu e meu esposo no apartamento e tal. E aí eu comecei a fazer o curso de chefe, sem objetivo nenhum de abrir nada. Para aprender a cozinhar. Também não era. Era mais porque, na verdade, a Menu, essa escola que eu fiz lá, eu fui a segunda turma, se eu não me engano, de chefe. Então era uma novidade na cidade, sabe? A estrutura lá é muito legal, então eu me interessei. É uma escola muito boa, né? Eu fui, assim, curiosa mesmo, sabe? E é uma coisa que eu já gostava de fazer, então... E eu falo assim, o hobby meu e do meu marido até hoje é sair pra comer. Principalmente se for pra tomar um café, comer um docinho diferente. Mas e fazer pratos diferentes na tua casa? Você Hoje em gosta? dia eu cozinho pouco. Você tá sempre ali no restaurante, né? Assim, porque quando eu tinha doceria, eu ficava o dia inteiro no fogão, né? E agora no restaurante também é a mesma coisa. Então eu chego em casa, a última coisa que eu quero fazer é ligar o fogão. É comida. Enfim, e aí eu comecei a fazer o curso na Menu. E quando chegou no módulo de confeitaria... Você falou, ai, que docinho que é isso. Sim, e aí eu vi como uma oportunidade realmente de quebrar o ciclo, de sair de lá, porque era um momento que eu já estava doente, assim, já queria também voltar pra Rolândia, né, pra perto dos meus pais, dos meus amigos. E no final de semana que eu estava aqui em Rolândia, a gente passou lá na frente de onde foi o primeiro endereço da doceria, que é ali na frente do Maurinho. E falei pro meu marido, eu vou abrir uma doceria aqui. E ele falou, tá bom. Porque ele sempre fala, tá bom pra mim.
Ele é meu maior incentivador. Ele espera você mudar de ideia? Ele fala, tá bom, porque pode ser que daqui a pouco você mude de ideia? Também. Mas ele sabe que se eu for fazer, eu vou fazer. Então não adianta ele falar, não vai, porque eu vou. Sim. Então ele falou, tá bom. Eu falei, tá bom, então tá bom. Daí desse dia, até eu abrir a doceria, deu 6 meses. Eu nem tinha terminado ainda o curso de chefe de cozinha, mas daquele dia que eu fui lá, na outra semana, que eu passei na frente do lugar, na outra semana eu já tinha ido visitar e já tinha fechado o contrato. Já comecei a mexer com o projeto, tudo. Coloquei o meu carro para vender. Era lindo aquele lugar. E em 6 meses eu tava com a doceria aberta, sem experiência nenhuma, a não ser a fazer anotação de marmita lá no restaurante, né? Esse é um empreendedor brasileiro. Né? Então, assim, não tinha. Apesar de ter feito administração de empresas, não é que não vale de nada. Mas sem a prática, a gente fica só na teoria, realmente. Sim. Né? A pós-graduação foi na raça. Foi. Foi ali, foi na anotação, na planilha, Exatamente. nas fichas técnicas. E assim, do ano que eu me formei, que foi 2012, até eu abrir a doceria, já tinham se passado 5 anos. Então, sem experiência nenhuma, assim. Mas deu muito certo a doceria. Deu muito certo, né? Quando eu abri a doceria, eu era casada, mas ainda não tinha filhos. Então, a minha dedicação era 100% à doceria, né? Sim. Então, a Maria Doceria foi a primeira doceria da cidade. Então, assim, foram, assim, 2 anos maravilhosos, assim, só de crescente. Né? Claro, né? Tem os perrengues, tudo, mas... Eu me considero assim uma pessoa bem resiliente e que vê o copo mais cheio. Mas o empreendedor brasileiro, se ele não se ver dessa forma, desiste fácil. Com certeza. Né? Porque é difícil ser empreendedor no Brasil. Com certeza. Lógico que todo empreendedor, todas as empresas, quem está com empresa hoje é muito corajoso e muito forte. E eu fui aprendendo isso assim, na prática, realmente. Porque eu não era essa pessoa otimista, essa pessoa do copo meio cheio, sabe? Mas eu fui aprendendo. E daí foi na doceria também, enquanto eu estava na doceria, que eu consegui olhar para mim. E foi nesse tempo que você começou a postar vídeos e fazer, aparecer nas redes sociais. Porque daí quando começou a doceria, ainda não tinha essa questão de... Foi em que ano isso? Eu abri a doceria em 2017. 17. Então, eu fiquei 2 anos ali sem internet. 17 sem internet, tinha assim. só Facebook, tinha Instagram? O Instagram estava começando. Né? Mas não tinha stories ainda, por exemplo. E o story começou mais ou menos na época da pandemia. E eu lembro que na época da pandemia, eu fui uma das primeiras, assim, aqui em Rolândia, de dar a minha carinha ali. Né? E isso foram me abrindo muitas portas. Tá disponível, né? Vamos aparecer. Exatamente. Foi assim, eu comecei primeiro gravando... Eu comecei a aparecer na internet, assim, gravando vídeo de receita com a minha mãe no YouTube. Não sei se você lembra disso. Que a gente gravava receitas. Sim, me lembro também. Foi uma forma da gente tentar manter a chama acesa, tanto do restaurante quanto da doceria. Né? Então, naquele momento da pandemia, a gente se reuniu. Eu passava o dia inteiro lá, porque o Vicente era recém-nascido. O Vicente nasceu em novembro, em março fechou tudo. Então, eu passava o dia inteiro na minha mãe. O restaurante ficou 60, quase 90 dias fechado. A doceria ficou, acho que uns 40 dias. Né, eu fazia umas coisas meio clandestinas ali, umas entregas, umas coisas para tentar manter. Se a gente voltar a pensar nesse período aí, a gente sobreviveu. Não, sim, se a gente sobreviveu a isso, foi uma loucura. Né? E aí foi quando a gente começou a aparecer na internet, comecei com a minha mãe nesse sentido, e eu vi que era muito bom. Né? E aí eu comecei a perceber, bom, é o meu diferencial neste momento, né? E eu vendi muito na pandemia. Porque mesmo quando voltou, né, que a gente pôde abrir... que você postava, as pessoas faziam pedido pela rede, sim, por ali. Isso, eu anotava as encomendas e depois eu fazia as entregas. Tudo paramentada, de luva, de máscara, de não sei o que, de touca. Como enfim, tinha que ser, graças a Deus, com quem estava lidando com alimentação, né? Sim. Principalmente alimentação, né? Sim. E aí foi um diferencial meu na época, né? Porque daí, além de eu falar do meu negócio, as pessoas começaram a ver em mim a oportunidade de falar do negócio delas também. Né? Então, Maria, você não vem aqui gravar as lives, lembra das lives? Sim, a confiança que você começou a gerar, né, nas pessoas. Então, eu era muito convidada para fazer live. Maria, eu preciso que você venha aqui fazer uma live da minha loja, porque eu preciso vender e eu não tenho coragem de aparecer. Vou, pode marcar o dia que eu vou. E eu fui, daí a doceria foi crescendo cada vez mais também por conta disso. Mas foi na doceria que eu descobri que eu era muito boa nisso. Que esse era um talento. Comunicação era um talento seu.
E então eu falo essa frase assim, que na doceria eu me descobri uma excelente marqueteira, né? E aí assim, né, resumindo, eu mudei de endereço, né, a doceria, isso Vicente já existia, o objetivo muda, né, o objetivo de vida muda, os planos vão mudando. E aí eu acabei fechando a doceria não porque deu errado, porque o ciclo encerrou. Sim. Né? E ainda bem, né? Sim. Ainda bem que ciclos se encerram, né? E coisas novas vão acontecendo. Tipo, a semente é para ser assim mesmo. Você planta uma semente, ela vai germinar, vai dar frutos, e depois uma outra semente que é gerada e vai germinar e vai dar frutos novamente. E eu Faz sou parte da amante, vida. assim, da parte da questão humana, sabe? De ajudar mesmo. E eu, até na conversa que a gente teve na CIR, né? Naquela apresentação que eu fiz, que eu falei que cada mulher tem uma missão. E nós estamos entrando no mês da mulher, né? E eu acho importante a gente frisar isso também, porque nós não somos só mulheres. Nós não somos só empreendedores, nós não somos só mães, nós somos pessoas com essência, personalidade própria, e a gente tem que descobrir qual é a nossa... O que brilha os nossos olhos, sabe? E foi na doceria, quando eu comecei a postar, que eu comecei a me tratar da questão da compulsão alimentar, foi a primeira vez, assim, foi a primeira virada de chave que eu tive, que eu poderia ajudar outras mulheres. Porque na época... Falando sobre esse assunto. Sobre essa questão de autoestima. Porque a maioria não tem coragem de falar. Sim. Né? É um tabu muito grande falar disso. Eu me recordo, assim, quando eu comecei a fazer o tratamento lá atrás, que foi um tratamento multidisciplinar, com psiquiatra, com psicóloga, com nutricionista, com endocrinologista, foi multidisciplinar. E eu comecei a relatar isso no Instagram, eu recebia cada relato que eu até fiquei um tempo sem postar. Porque eu não estava dando conta de... Eu não tinha bagagem para dar suporte para essas mulheres, sabe? Eu ouvia, acolhia. Para acolher, né? Eu acolhia, mas eu não tinha... eu não estava bem ainda para poder absorver tudo aquilo, sabe? Então, mas foi ali que eu percebi, poxa, realmente eu tenho voz. Eu posso ajudar outras pessoas com isso, com essa minha história. Sim. E isso se repetiu agora. Então, vamos falar desse momento. Férias do Vicente, você lá com o Vicente, o que faz com essa criança? Como que foi que aconteceu esse momento do vídeo? Do vídeo. Então, foi assim. O Vicente, ele tinha uma programação de férias, mas ele ficava comigo no restaurante um determinado período de tempo pela manhã. E um desses dias, eu já tava assim, né? Não tinha mais criatividade para essa criança. E aí ele, por conta própria, foi lá no caixa do restaurante, pegou o display dos doces e arrumou lá do jeitinho dele, que ficou maravilhoso, melhor do que se eu tivesse arrumado. É muito caprichoso, né? Separou cor por cor, chiclete com chiclete, bala com bala, chocolate com chocolate e tal. E aí eu falei, nossa, que lindo que você arrumou, vamos gravar um vídeo para falar desse display que você arrumou. Ah, eu arrumei assim, assim, assado, ele foi falando e tal, e no final ele falou assim, e quem quiser me contratar, é só falar, pra eu ir aí na sua casa organizar alguma coisa, é só falar com a minha mãe. O exemplo. E nisso me deu um estralo. Falei, eu vou pôr esse menino pra trabalhar. Lembrei de uma motinha que ele queria comprar. Falei, o seguinte, então já que você quer ser contratado, então nós vamos vender... Você lembra daquela motinha que você me falou? Lembro. Vamos vender alguma coisa pra gente comprar essa moto? Vamos. Falei, você quer vender geladinho, bolo de cenoura? Não, geladinho, brownie ou pudim? Geladinho. Falei, então tá bom. Então hoje a mamãe vai no mercado, eu vou comprar... Cara de criança, né? Eu vou comprar as coisas, a gente vai produzir e nós vamos vender pra nossa família e no condomínio que a gente mora. Ponto. Fui no mercado, saí do trabalho, fui no mercado, comprei. Fomos fazer o geladinho, falei, quer saber, vou gravar. Porque como eu já sou acostumada a gravar, né, conteúdo, falei, já tô aqui, vou gravar. Sem maquiagem, sem roteiro, sem lugar lindo, meu cabelo tava um alvoroço total. Ele também todo largado, né? Falei, vou gravar. Aconteceu essa cena, a gente gravou esse vídeo que eu gravei, tem 16 minutos, o vídeo inteiro. 16 minutos? Que a gente gravou da gente fazendo geladinho, né? Mas a parte que eu recortei, não recortei assim, eu vou recortar essa parte porque eu tenho certeza que vai viralizar. Não, foi um momento ali que eu achei... Fofo. Um desastre ali e tal, vou postar. E quem posta coisa para as redes sociais, no fundo espera chegar esse dia que um vídeo vai viralizar. Mas eu não imaginei que fosse esse.
E aí eu postei primeiro no TikTok e, menina do céu, de repente uma proporção, o povo se identificando com aquilo e comentando, e comentário positivo, e hater, e não sei o quê, nananana. Falei, gente, eu tenho até hater agora. Hater. E aí eu postei no TikTok numa quinta-feira, se eu não me engano. Na outra semana, falei, gente, por que eu não postei no Instagram ainda? Vou postar. Postei no Instagram e começou. E mesma coisa. mesma coisa, mesmo efeito. tal. Não é a rede, né? Não é a rede. É o conteúdo. E aí, no TikTok hoje, tá com 12 milhões e 400 mil visualizações. 5% praticamente da população do Brasil já viu esse vídeo. E no Instagram, tá com 7 milhões e meio, mas no Instagram foi muito viral, porque... Bom, no TikTok também, mas no Instagram, foram 100 mil seguidores em 2 dias. Numa sexta e num sábado, assim. Que foi quando a Ana Maria Braga postou, quando os famosos comentaram, quando... Foi aquele rebuliço todo. Não foi só nacional, foi internacional, né? Porque eu recebi recompartilhamento, assim, de psicólogos no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, Espanha. Tudo, assim. Foi uma proporção... Mesmo que a gente espere o dia que vai viralizar, a gente não tem noção do que Não tá preparado suficiente. Ainda tô me preparando pra isso. Mas foi muito legal. E eu falo assim, viralizou por quê? Porque foi verdadeiro, foi genuíno, foi sem roteiro, foi uma situação do dia a dia que muitas mães se identificaram e muitas pessoas se sentiram acolhidas. Sim. Então foi a mesma coisa de quando eu compartilhei a questão da compulsão alimentar. Eu recebi muitos relatos com esse vídeo do geladinho também. Então pessoas que me mandavam um áudio chorando. Ai, moça, eu tenho 38, 40 anos e hoje, com esse vídeo do geladinho, você me curou. De quando eu tinha 5 anos e a minha mãe me bateu porque eu derrubei um copo no chão. Foram umas coisas, assim, muito legais. Muitas mães também, a partir desse vídeo, até minha mãe fala isso, que depois desse vídeo, review, né? A forma como tratar o filho, a minha mãe como tratar o neto, né? Porque é o que eu falei, assim, às vezes a gente tá num lugar com desconhecidos que derrubam um copo numa mesa, a gente trata com maior educação. Maior carinho. Imagina, fica tranquila, visita, né? pega um pano e limpa e tal. E às vezes com o nosso filho... A gente dá sempre o melhor de nós para as pessoas de fora. E o pior para as pessoas de dentro de casa. Eu sei como que funciona isso. Muitas mães se colocaram no meu lugar também. Falou, nossa, a partir de agora eu vou me policiar mais no tratamento com o meu filho e com os próximos também, né? Sim. E eu falo que foi bom pra mim também. Porque nós, como mulheres, mães, já somos, assim, né? A autoestima não é sempre que tá em dia. A gente se menospreza demais. Por trabalhar, né? A gente sente culpa de não estar sempre junto, acompanhando tudo. Uma das coisas que você falou que haters falaram lá, né? Conforme... que será que essa mãe faz com esse menino para ele estar se comportando assim? Isso. O que as pessoas não sabem é que filho único é desse jeito. Porque a gente tem mais tempo. O filho único ou o primeiro filho. Sim. A gente tem mais tempo, a gente fica mais em cima, a gente cuida para não sujar, para isso, para aquilo. É assim que funciona. Sim, é assim, né? realmente. E você foi filha única, seu marido também. Sim. Então, todo mundo é certinho em fazer as coisas e ensinou ele a fazer tudo certinho. Isso. E, na verdade, nesse vídeo, né, para quem não viu, assim, se reparar bem, a hora que ele derruba o geladinho, eu faço uma expressão tipo... Eu assusto ele, eu acho, sabe? Daí ele fica com esse medo de eu brigar com ele. E as pessoas falaram assim, nossa, ele foi salvo porque a câmera tava ligada, porque senão ela ia bater nele e tal. E assim, eu acho legal falar que esse recorte é o jeito que eu gostaria de ser todos os dias, né? Mas eu não sou assim todos os dias, eu perco a paciência, eu grito. Eu sou gente, né, gente? Eu sou gente, eu sou assim, eu sou extravagante mesmo. Então, às vezes, as minhas emoções, elas passam um pouco do ponto. Mas eu acho que qual que é o nosso objetivo, sabe? É a gente acordar e tentar ser melhor todo dia. Com certeza. Ter esse objetivo já tá excelente. Falar, hoje eu vou ser melhor do que amanhã. E não é melhor Ou que do ninguém. que eu fui ontem, né, no caso. Não é melhor do que ninguém, é melhor que nós mesmos, Exatamente. Né? Não tem necessidade de ser melhor que esse ou aquele, enfim. Você acha que o marketing tem que ter essa essência, isso que você colocou no vídeo lá, o marketing tem que ter essa pureza, essa verdade? Com certeza. Inclusive, eu trabalho hoje como social media. Então, eu ajudo outras marcas a se posicionarem no mercado. Quando eu chego para um cliente de social media,
e ele não está preparado para aparecer, por exemplo, eu vou trabalhando junto com ele para tentar desenvolver essa habilidade para ele aparecer nas redes sociais do negócio dele. Para que a cara seja dele. Sim, porque é o que eu falei no começo, nós somos vendedores do nosso próprio negócio. Então, assim, se você goste ou não goste, você tem que saber se relacionar com as pessoas, e hoje a gente seja online, seja pessoalmente. A gente tem no Brasil grandes exemplos. Silvio Santos foi um, né? O Davan, o velho Davan, gente, ele tá em todas. Ele paga maior micão para aparecer. Sim. Então, o rapaz da CIMED, né? Sim. Hoje ele que dirige o caminhão da CIMED, ele tá em tudo. Então, ele dá a cara pra marca. Eles entenderam isso, né? Sim. E assim, eu acho que tudo é habilidade que a gente pode desenvolver. Então, assim, a gente não nasce falante, né? A gente não nasce com isso, mas a gente vem com um determinado pacotinho. Sim. Né? A gente vem com um pacotinho lá de algumas coisas que são as nossas habilidades naturais. Mas a gente pode desenvolver outras. Com certeza. Né? Assim, tem personalidades e personalidades. Então, para mim, é muito mais fácil do que para uma pessoa que é mais introspectiva. Sim. Mas eu acho que tudo é moldável dentro da sua realidade, né? E falando em essência, a pessoa pode ser introspectiva, mas saber falar de uma forma, né? Não precisa falar igual a gente fala, né? Até porque se você muda a sua personalidade na hora de comunicar, soa falso. Sim, né? Exatamente. A gente tem sabe, que ser o né? que ele é, do jeito que ele é. Exatamente. Com esse treino para a fala, né? Isso mesmo. E aí, o que eu faço como social media, né? Então, um dos meus trabalhos é elaborar a estratégia do mês. Então, a gente vai trabalhar isso. Esse mês, por exemplo, mês das mulheres. Esse mês tem dia do consumidor, que é o dia 15. Então, a gente bola uma estratégia dentro dessas datas especiais para trabalhar dentro da empresa do cliente. E eu monto o roteiro. Então, esse mês vamos fazer 10 captações de vídeo. O roteiro é esse. Mas eu entrego com antecedência para quê? Para a pessoa ler e adaptar pro perfil dela. Né? Olhar, respira. Isso, porque sai muito mais natural a pessoa ver o roteiro, ensaiar em casa do jeito dela, do que vir com a frase decorada que eu coloquei no roteiro. Não dá certo. Eu imagino. Não dá certo. Grava, sai o vídeo, mas fica... Dá para ver que é roteirizado, que é engessado. Sim. Não é a mesma coisa. E aí você posta, dá lá, 100 visualizações. E por mais que você faça um conteúdo que vai comunicar com o cliente. Sim. Que a ideia é essa, né? Mas se fizer de forma... congelada? Assim, não rola. Não rola. Não vai, não tem jeito mesmo. Aquele momento da multinacional lá, você acha que se não tivesse acontecido, teria acontecido tudo isso que está acontecendo com você? Eu acho que tudo tudo é um aprendizado, sabe? Eu falo assim, lá foi ruim, nessa questão da parte que eu fiquei doente e tal, foi. Só que lá eu aprendi muita coisa. Eu aprendi os meus limites. Aprende a como ser e a como não ser também, né? Exatamente. Então, aprendi os meus limites. Eu aprendi a dizer não para muitas coisas, né? Eu aprendi... Porque a gente que é muito falante, que é muito assim, a nossa dificuldade de falar não é muito grande, exatamente. Né? Eu sei exatamente. Então, assim, para você de repente, não perder um cargo, para você, de repente, não deixar de ser bem vista, você acaba se condicionando a certas coisas que hoje eu olho para trás e falo, né? Não precisava, mas... para você manter uma boa imagem ali, né, para se manter dentro da multinacional, né, desse grande emprego. Tanto é que, assim, quando eu saí da doceria, teve gente da minha família que falou assim para mim, você não gosta de trabalhar. Como que você tá abrindo mão de uma coisa dessa, de uma oportunidade dessa, para abrir um negócio que você nem sabe se vai dar certo? Mas a gente não sabe mesmo. Eu falei, eu não sei, mas você sabe? Falei, então. respondi, você sabe? Perguntei, você sabe, você vai dar? E deu, né, deu até que eu não quis mais. Mas, assim, eu acho que tudo a gente tem que passar. Faz parte assim, de aprendizado. Eu concordo plenamente que eu não mudaria nada na minha história. Eu também não mudaria. Nada, nada, nada. Tudo o que aconteceu, como eu disse, eu aprendi muito a como ser e como não ser. O que fazer e o que não fazer. Assim, eu acho que... Simples assim. Olhando para trás, assim, o que eu acho que me faltou muito, né? Que hoje, assim, eu sou bem melhor nisso, é a questão do autoconhecimento mesmo. Mas maturidade traz isso, Com né, certeza. Eu falo aqui, já falei várias vezes, vou repetir. Sessão de terapia tinha que vir junto com a cesta básica. Com certeza. Porque é muito bom.
ter autoconhecimento. Bom, realmente. E a gente faz muita... Saber quem a gente é, tá em dia com isso, porque daí quando a gente sabe quem a gente é, o outro não diz quem a gente é. Exatamente. Então, a pessoa que vier dizer, como você falou, eu não sei se vai dar certo, mas você sabe. Né? Talvez se você não tivesse essa maturidade nesse momento, você já ia ficar toda com medo lá, então gorando. Não sei mesmo. Sim. Mas você também não sabe. E eu falo sempre que pra gente tá bem, assim, né, são os 3 pilares. Que é o intelectual, no sentido mental de autoconhecimento, o físico, sim, que envolve atividade física, o corpo em movimento, que ajuda muito na questão da ansiedade, da depressão, né, sim. e até da autoestima. Os hormônios que o exercício físico cria, ativa, que seja, né, fazem toda a diferença, sem dúvida. E a questão espiritual, que foi a minha última virada, assim, de chave, sabe? Que era o que faltava pra fechar com chave de ouro, assim. Pra fechar, não. Pra recomeçar com chave de ouro. Da Mary Kay é Deus, família e carreira. É isso. Eu acho que em todo lugar tem que adoro. ser. Se tiver invertido, tá errado, né? Se tiver invertido, não rola. Porque a gente, antes de qualquer coisa, somos filhos de Deus. A gente vem dentro de uma família que é nossa base para tudo. E depois o trabalho. Sim. Essas coisas, essas 2 primeiras a gente não muda. A gente não muda que a gente é filho de Deus. A gente não muda a família que a gente veio, de forma alguma. Nem quer, né? Nós, pelo menos, não queremos. Mas trabalho a gente muda. E é isso aí. Um estágio, um outro trabalho. E vamos. E assim, a nossa vida eu vejo assim como um desenvolver para sempre, né? Então, o que é perfeito pode morrer. Então nós não precisamos ser perfeitos aqui de forma alguma. Porque depois que está perfeito, está acabado. O perfeito está acabado. Então eu não serei perfeita jamais. Inclusive no domingo, né, agora na missa, o diácono Adilson, ele começou a homilia falando assim, todo mundo aqui acredita, né, que Deus está preparando algo maravilhoso para as nossas vidas, não é verdade? Todo mundo respondeu sim. Ele falou, então, não. Não. Porque o que é maravilhoso, o lugar maravilhoso que Deus tem preparado pra gente, já tá pronto. Ele tá preparando a gente pro lugar maravilhoso. Então, daí até me arrepia, porque naquele momento eu falei, realmente, a vida é um eterno aprender, um eterno se desenvolver, se autoconhecer, para buscar esse lugar maravilhoso que já tá pronto. E quando a gente começa a entender isso, realmente, colocar Deus em primeiro lugar, a família em segundo, as coisas começam a expandir. Porque Deus é um Deus de ordem. Ordem. E se a gente não A natureza tem ordem, o dia tem 7, a semana tem 7 dias, o dia tem 24 horas. Em tudo, na natureza existe ordem. E aí, quando a gente quer pôr ordem nas coisas, do nosso jeito, que né? tá pondo ordem, não rola. E aí não tem como a gente atingir o que a gente quer se a gente estiver em desordem com essas coisas, né? Então, assim, eu tô falando aqui tudo isso como uma teoria, mas eu tento praticar tudo isso todo dia, né? Mas não é fácil, né? Mas é porque a gente é gente. Sim. Só por isso, né? E assim, e se eximir dessa culpa, né, que muitas mães têm de falta, de não faz isso, não faz aquilo, faz toda a diferença. Quando eu tive as minhas filhas, eu trabalhei bastante tempo também. Quando eu trabalhava em empresa CLT, eu não tinha as meninas. E eu via as minhas amigas que chegavam às vezes chorando na empresa porque tinham deixado os filhos doentes, ou na creche, ou na mão de outra pessoa. Tinha uma que era amiga que levava no médico. Eu olhava aquilo e falava, eu não quero isso para mim. Eu não vou ter filho nessas condições. Enquanto eu trabalhar aqui, apesar de ser uma empresa muito boa, trabalhei 8 anos na Dori, uma excelente empresa, mas eu não quero. O dia que eu tiver filho, eu vou cuidar, não vou terceirizar. E aí Deus mandou logo, foi 2 de uma vez, né? Que não tinha jeito mesmo, mas eu consegui, de alguma forma, trabalhando em casa, com elas ali, sempre levei na escola, sempre busquei na escola, sempre levei no médico, sempre fui eu que fiz toda essa parte, né? Na verdade, eu acho que não tem uma regra, né, na maternidade, assim, você faz o seu melhor dentro da sua possibilidade e tá tudo certo. Eu não conseguiria o que muitas mulheres conseguem, né, de ficar, eu imagino que deve ser muito puxado, que deve ser difícil. O Vicente foi pro CMEI com 2 meses. Então, eu com 2, eu não sei como que seria. O Vicente foi, mas aí deu 1 mês, aí fechou por causa da pandemia, mas ele foi. Então, era uma necessidade sua,
Mas quando eu via as minhas amigas daquele jeito, eu falava, não dou conta disso não. E por fim deu tudo certo. Sim, né, gente? Pra quem enfrentou uma pandemia... Nossa, gente. A gente lembra disso agora, né? Uhum. Quanta gente cresceu. E aí, falando de condições, né? Quanta gente cresceu na pandemia e quanta gente quebrou. Sim. Então, não é a situação, né? É como as pessoas lidam com aquilo. E nós sobrevivemos. Graças a Deus. O que você queria ensinar? Você queria ensinar pro Vicente, naquele momento, empreender. Sim. Ganhar eu queria dinheiro. ensinar pra ele um pouquinho de educação financeira. Porque, assim, eu falo pro meu marido, assim... Hoje em dia, graças a Deus, eu também, assim, sempre tive tudo, sabe? Mas hoje em dia é tudo muito mais acessível, né? E eles também têm muito estímulo. Então, na época que eu era criança, a gente só via brinquedo na televisão. Quando passavam no intervalo ou outro. Hoje em dia, na internet, eles têm acesso a muita coisa. Eles são muito sonhadores, eles querem tudo. Eles têm tudo que eles querem. Eu não gosto de criança vendo brincar na internet. Eu acho que criança tem que brincar. Isso das crianças ficarem muito tempo em tela, vendo brincar e não brincando, eu acho um desperdício. É bem complicada essa questão de telas. Mas, assim, então foi sempre uma preocupação minha com o meu marido, como é que nós vamos ensinar para essa criança que a vida não é fácil? Porque tem vô, tem vó, tem madrinha, tem padrinho. Filho único, neto único, né? Como puxado. Eu sempre falei pro meu marido. Um monte de gente. Madrinha, enfim. Como que nós vamos ensinar para essa criança que a vida não é fácil? E aí, que ele não vai ganhar tudo para sempre. E quanto custa? Como trabalhar é difícil. Tanto é que a gente começou a fazer o geladinho, a gente fez uns lá e eu não quero mais fazer. Cansei. Cansou. Realmente. Então, eu quero brincar de outra coisa, sim, criança. Então, normal. Daí eu falava pra ele, tudo bem, a gente vai brincar. Porque, né, você não quer fazer agora, tudo bem, a gente vai brincar. Só que, então, a gente não vai ter o geladinho pra vender, pra você ganhar o seu dinheirinho, pra você comprar as suas coisas. Aí você faz a sua escolha. Tudo bem? Então acho que eu quero fazer geladinho agora. Entendeu? Muito bem explicadinho, tá tudo certo. E aí, às vezes, a gente sai pra algum lugar, por exemplo, e eu falo, vamos chegar aqui no mercado, porque eu não vou comprar nada. Porque eu quero não sei o que. Eu falo, então tá bom, só que eu vou comprar com o dinheiro do seu geladinho. Porque daí ele tem a continha dele, o Pix dele, o dinheiro é dele. Então eu vou comprar com o dinheiro do geladinho. E daí o seu sonho que ele já realizou do carrinho, né? Mas agora ele tem outros. Fala, então o seu sonho daquela outra coisa vai ficar pra depois. Vai adiar. Aí ele pensa um pouquinho, daí ele decide. Então não quero. Então tá bom, então eu quero, depois eu faço mais geladinho. Isso, então alguma porque coisa daí a gente ele sabe de onde pode vir mais, né? E sabe outra do coisa... trabalho, independente de geladinho, qualquer outra coisa que é de trabalhar. Eu vou lá, faço mais e vem. E outra coisa que eu percebi que ele ficou mais compreensivo foi com a gente, comigo e com meu marido, pós-expediente, por exemplo. Então, se um dia a gente fala assim, hoje eu tô muito cansada. Trabalhei bastante. Daí ele, mas né, o que você fez? Eu falei, trabalhei. Você não lembra que trabalhar cansa? Cansa, é verdade, mãe. Então até com essas coisas assim, ele tá mais compreensivo, sabe? Que legal. Que daqui 20 anos, ou quando ele tiver 20 anos, ele assistir esse vídeo, o que você quer que ele lembre desse momento? Eu quero que ele saiba que ele foi sempre muito amado, né? Que a gente sempre tentou fazer o melhor que a gente pôde. Que ele sempre foi muito especial, muito carinhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma graça, ele é uma simpatia. Ele não é porque ele é meu, mas ele tem um temperinho especial. Ele é uma graça, ele é uma simpatia. Ele é. Ele é lindo. Ele é muito especial, assim. E eu quero que ele saiba que eu sempre vi isso nele. Que eu sempre vi muito potencial, que eu sempre acreditei muito nele, que ele pode ser o que ele quiser ser. E que eu sempre incentivei ele em tudo. É isso, que ele sinta também que independente de onde ele for, o que ele quiser fazer, para onde ele quiser ir, que ele pode voltar, que nós vamos estar aqui. E eu acho que ele vai ser desses, tá? Tipo assim, mãe, tô partindo. Sabe assim? Sim. Vou fazer um intercâmbio, eu vou não sei aonde, eu vou estudar não sei aonde. Se prepara, porque vai ser desse modelo aí. Entendeu? Eu acho que ele tem esse tipo de perfil. E eu vou falar, tá bom, vai, se precisar voltar, você volta. Muito bom. E o que tá agora além do horizonte para você nesse momento? O que você vislumbra além do horizonte depois desse vídeo de
De tantos milhões de visualizações e todo esse assim, sucesso. Ó, eu tenho muita consciência de quanta responsabilidade essa viralização, essa exposição carrega. Aumentou mesmo, né? A responsabilidade. Né? Porque imagino. Querendo ou não, as pessoas se envolvem na história e acabam sempre fãs, assim, mesmo, se identificam, né? E acompanham mesmo. Então, assim, eu vejo quanta responsabilidade isso trouxe. Em paralelo a isso, eu não tenho vergonha de falar que eu, Vicente, meu marido, a gente ainda está aprendendo a lidar com tudo isso. Mas assim como eu sentia na doceria, eu sinto que tem algo maior me esperando no sentido de comunicar, de falar, de ajudar outras pessoas. Eu pendo para alguns lados. Tem muitas coisas que já passam pela minha cabeça, sim, porque a minha cabeça ela não para, né? Então, eu já tenho visto algumas coisas que não estão concretizadas. Pode contar. Mas eu nós? acho assim, envolvendo desenvolvimento pessoal, em empresas, até pessoa física mesmo. E manter uma produção de conteúdo na internet, que isso possa gerar muitas parcerias, né? Porque eu gosto disso, eu gosto de aparecer, no sentido de publicidade mesmo, de falar, de apresentar. Gosto muito de apresentar, né? Quem sabe um podcast da Maria daqui a uns tempos? Quem sabe? Né? Já me falaram isso podcast também. Podcast da Maria. Já me falaram sobre isso. O estúdio da ID está à disposição aqui. E na época que eu fui trabalhar que eu pensava em trabalhar com esporte, com futebol, na questão do marketing, uma das coisas que eu cheguei a ver foi na TV mesmo. Apresentação de programa esportivo. Que eu gostava muito, assim. Eu era muito fanática, pelo Palmeiras, mas eu sabia de tudo. Futebol nacional total. Ainda você sabe? Não, hoje eu não tenho mais tempo, assim. Eu acompanho o Palmeiras e é isso. Mas você sabe como que o Palmeiras está? Sei. Os nomes dos jogadores, quem que é o técnico, tudo isso, né? Não sei mais nada disso. É o maior campeão do Brasil, né? Não tem como não acompanhar, todo mundo acompanha. Mas é isso, assim, eu penso, é o mesmo sentimento que eu tinha quando eu estava na doceria. Essas 4 paredes aqui, para mim, ainda é pouco. Eu tenho esse sentimento de expansão, de falar mais, de ajudar mais, tudo envolvendo principalmente mulheres. Então, o meu propósito de vida, Deus tem me revelado que está relacionado a isso, a ajudar outras mulheres. Mesmo. Hoje eu estou nos nichos de maternidade, autoestima e rotina. Então, são temas assim que eu gosto muito de falar e que eu sempre tento, de alguma forma, trazer algum benefício para quem está me assistindo. E a minha audiência é 75% mulher. Então, eu tenho assim, que esse é o meu público, mulheres maduras, né? Nicho de maternidade, autoestima, rotina, com filhos e marido e casa. E eu quero atingir cada vez mais pessoas, assim. O que eu puder ajudar, o que eu puder expandir, é isso que eu gosto. Já tem um plano traçado. Sim. Muito bem. Eu tenho uma pessoa que me ajuda para me direcionar no sentido de parcerias que fazem sentido com isso, né? E volta a questão da responsabilidade, com o que a gente vai publicar, marcas que a gente pode se associar. Tudo para manter um propósito específico, né? Porque você tem que se comunicar com pessoas que vão falar a verdade, que é isso que a gente falou do marketing, né? Isso. O marketing tem que ser verdadeiro. O marketing, acho que o marketing de enganação tá com os dias contados, se é que existe ainda. Eu recebo todos os dias propostas que assim, de muito dinheiro. Hoje mesmo eu recebi uma proposta para divulgar um infoproduto que não tem nada a ver com a minha rotina, com a minha vida, não tem nada a ver. Mas as pessoas chegam e falam assim, X reais para você fazer 3 stories sobre o meu produto. Se eu não tenho propósito, se eu não tenho responsabilidade... Se você não tá firme naquilo, se eu preciso de um dinheiro desesperado, eu vou pegar esse dinheiro e vou falar. Não vai conectar. E aí você vai sepultar a sua carreira. Exatamente. Né? Então, tem muita gente que a gente vê por aí que faz exatamente isso. E daí soa falso. Sim. Né? Não tem propósito, não tem conexão nenhuma. Mas continua nessa pegada que com certeza vai continuar fazendo sucesso. E você fala muito bem,
né? Você fala muito bem, se comunica muito bem, a gente já se conhece há tanto tempo. Então, eu desejo muito, muito, muito sucesso para você, Maria. Muito mais ainda, que viralizem outros vídeos e você faça o sucesso que você merece, porque a gente sabe que você construiu isso, né? Obrigada. As pessoas falam assim, nossa, do nada, né, viralizou um vídeo. Não, do nada não. Não é do nada. Faz já uns 7 anos, mais ou menos, que eu faço conteúdo para as redes sociais. E não tem como estar fora das redes sociais. Não tem mais, como. Né? Não tem jeito, né? Eu sou meio preguiçosa para postar, para as coisas. Eu não tenho problema em fazer isso, mas eu deveria fazer mais. Eu acho tudo questão de planejamento. Né? É colocar na rotina, mas fazer. Mas até eu, às vezes, fico com preguiça, falta criatividade, né? A gente, às vezes, eu penso muito nisso, né? Hoje eu não vou aparecer, porque vai parecer falso mesmo, assim. Eu não tenho assunto relevante para falar, né? Eu não tô num bom dia hoje. Tudo bem. Tudo bem. Hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. Porque daí você vai estar sendo fiel. Isso, a gente conhecendo o nosso público e sabendo qual é o nosso objetivo, tudo dá certo. Sem dúvida. Maria, muitíssimo obrigada por vir contar a sua feliz. história, foi muito bom. Falar essas coisas boas todas aí e continue comunicando tudo isso dessa forma, nessa ordem, Deus, Família e Carreira, que só vai. Dá um beijo no Vicente. Vou dar vários, pode deixar. Dá um beijo no Vicente. Quando for pra feira, avisa a gente. Avisa que nós vamos lá na feira. Combinado. Comprar geladinho. Vai ser um sucesso. Vai, com certeza. Obrigada, Marilda. Eu que agradeço. Esse podcast está sendo gravado aqui na ID Agência e eles podem fazer o mesmo por você. A ID é especialista em criar sites profissionais, cuidar das suas redes sociais e ajudar o seu negócio a ter presença na internet. Além disso, eles contam com um estúdio completo para gravação de podcast como esse, vídeos e muito mais. Se você quer ser visto online e ter um visual profissional, fale com quem entende do assunto. Acesse idagência.com.br e descubra tudo o que eles podem fazer por você. Então, esse foi mais um podcast Além do Horizonte, com a Maria Carolina, compartilhando esse monte de história legal, de vida, de verdade. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com as pessoas que você conhece, envia lá, comenta aqui o que você achou desse momento aqui com a Maria e até o próximo.